E aí, meus amores? Gente, eu comentei esses dias na live que ia fazer um vídeo sobre os meus perrengues, né? Do início da minha transição, como é que foi, como é que não foi. Como eu falei pra vocês em vídeo, eu passei muito tempo da minha vida achando que eu era um menino gay. E depois que eu me descobri transexual, eu lembro que minha mãe falou assim: eu até aceito você, no começo, né? Eu até aceito você como gay. Mas eu não queria ver você vestido de menina. Eu falei, fudeu, né? Mas aí eu me achava, me encontrava como gay mesmo. Até aquele momento eu achava que realmente eu era um garoto gay. Daí, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, eu fui vendo que as coisas não encaixavam, que eu não era... Nossa, o que tem branco ali? Nossa, tá sujo, meu sofá tem que limpar. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a notar que tinha alguma coisa que não batia. Que era a transexualidade, né? Que eu via que não era bem aquilo que eu queria ser. Eu queria ser uma mulher, eu sempre quis ser. Mesmo quando eu era um menininho, um gay, eu me comportava como menina, eu me sentia menina, eu sexualmente eu era menina. Mesmo com os meus namoradinhos que eu tive na época de menino, eu sempre fui passiva, sempre deixei bem claro isso pra todos, nunca escondi, entendeu? E tinha esse episódio da minha mãe não querer me ver de vestido. Passou-se vários anos, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei, não sei, eu lembro que eu chamei ela pra conversar. Eu tava meio triste, meio aborrecida, daí chamei ela pra conversar. Daí, na conversa, eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Criei coragem, né? Que a parte mais difícil foi se revelar homossexual. Daí depois transexual eu acho que foi uma coisa bem natural, porque já estava aparecendo os meus peitos de hormônio. Eu já estava ficando com os peitos bem, mesmo usando o baby look, ele dava uma apertadinha, mas aparecia ali que eu tava com o peitinho no truque ali. Daí eu cheguei até ela e falei, mãe, eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Eu acho que eu não sou gay. A minha mãe ficou super feliz porque ela achou, ai, graças a Deus, foi a cura gay. Foi curado, você é um homem. Eu falei, não, mãe, eu sou uma transexual. Minha mãe nem sabia o que era isso. Ela falou, meu Deus, o que que é isso, gente? É uma nova leva, uma nova doença? O que que é isso? Eu falei, não, mãe, transexual é uma pessoa que se identifica com o sexo oposto. Eu me identifico como uma mulher, tal. Daí fui desenhar pra ela. Daí, né, cheguei na travesti, né, pra ela entender. Ah, e daí foi um dilema, né? Ela ficou meio assustada. Eu acho que ela ficou impressionada porque bateu naquele comentário lá atrás que ela até me aceitava como gay, mas vestido de menino. E eu sei que foi uma confusão, assim, foi bem difícil pra ela. Essa parte eu me lembro que foi bem difícil, que depois ela me contou, né, que ela chorou muito, que ela sofreu muito, porque foi duas pauladas na cabeça dela, né? Uma que era gay, depois que eu era transexual. Daí ela me contou um dia que ela tava chorando, 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 e o meu primeiro padrasto morava aqui com a gente, né, no apartamento. Daí ele entrou no quarto, ela tava chorando, né? E ele perguntou pra ela por que, ela não chorava na minha frente. Por que, que ela tava chorando? Daí ela contou, ah, é porque isso, isso. Daí disse que ele deu uma lição nela, falou umas coisas pra ela, que ela falou, meu Deus. Que ele falou, você tá chorando por causa disso? Você tá chorando porque ela contou uma coisa íntima dela, que é a verdade dela, que é o que ela sente. Você tá chorando por causa disso. Mas é aquele conceito que a minha mãe tinha das pessoas julgar, das pessoas falar mal. Todas as mães acho que passam por isso, né? O que que meu filho vai passar? Como vai ser a vida dessa criatura? E realmente não é fácil. Vamos deixar bem claro aqui que a vida de uma transexual nunca foi fácil e nunca será. Por isso que eu falo pra vocês, vocês acham que tudo foi oba-oba? Não, não foi oba-oba não, querido. Foi através de muito sofrimento, de muita determinação e de muita chulapada nas costas. Daí tá, daí começou o dilema, né? Como é que a família vai ver isso?
Algumas primas já imaginavam, né? Eu cheguei a contar com algumas primas, contar para algumas primas, mas o resto da família, minha família é toda evangélica, imagina vocês. É tudo um povo evangélico até hoje. E assim, eu acredito que muitas pessoas falaram mal, eu fiquei sabendo, né, de que muitas falaram mal. Eu acho que até já contava isso em vídeo antigo, que teve tias minhas que falou que foi bom que meu pai morreu quando eu era criança ainda, para não ver o que eu me tornei hoje, né? Então isso eu já contei em alguns outros vídeos, né, nos vídeos antigos, e isso realmente foi verdade. Algumas pessoas falou e engraçado que eles chegavam a falar isso para minha mãe, entendeu? Então assim, uma forma deles me atingir era machucando a minha mãe, entendeu? E esse episódio que seria melhor que o meu pai tivesse falecido, né, tivesse partido para não me ver o que eu me tornei hoje. E também teve outro episódio que uma outra tia minha falou para minha mãe que se ela tivesse um filho como eu, ela preferia colocar pra rua, expulsar pra rua, entendeu? Então teve todo esse acontecimento na minha vida que às vezes eu não falo aqui, mas para minha mãe também não foi fácil. Para minha mãe, para ela vencer todo esse tipo de comentário, esse tipo de preconceito, ela sofreu muito também. Ela passou por momentos que ela talvez ela achava que ela não ia aguentar, porque era muita cobrança em cima dela. Pra cima de mim, o povo não tinha muito coragem. Porque na época eu me afastei de todo mundo, porque eu tava no deslumbre da descoberta da nova criatura que eu era, que eu não me importava. Eu era muito agressiva. Eu tava no auge da cicloterona, né? Quem toma sabe. Então, assim, ninguém falava nada porque eu saía no atraque mesmo e era briga feia. Eu briguei muito, 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 muito com família, com parente, com primo, com prima, com tio, com tia. Então eu brigava com todo mundo. E a minha mãe sempre ouvia mais coisas, coisas que ela não me contava, né, que as pessoas comentavam pra ela. E depois ela foi abrindo a pouco, falando pra mim pouco a pouco o que ela ouvia, as desfeitas que fizeram com ela por causa de mim. Só que daí a minha mãe começou a me defender. Mesmo sem eu saber, ela me defendia de alguns comentários. Igual esse da tia que falou que se ela tivesse um filho como eu, ela colocaria pra fora. Só que o marido dela, que é meu tio, sai com homens. Que uma vez eu peguei ele num banheirão de uma rodoviária, na cidade onde a gente tava, e eu fui pra entrar no banheiro, daí eu vi que ele tava naquele mijador, né, onde os homens mijam em pé ali, e ele tava pegando no pau de um cara dentro do banheiro. E é o marido dessa tia que falou que ia me colocar pra fora, entendeu? Então, pra você ver como a coisa é muito mais complexa, é muito mais delicada. Então, sempre a pessoa que tem esse preconceito, ela tem algum problema em relação a isso. Ou ela sabe que isso pode chegar até ela um dia de outra forma, e entendeu? Todo esse conceito. Mas, enfim. E daí, quando eu falei pra ela que eu era transexual, daí começou aquele processo todo do como você vai fazer, como é que vai ser, como é que as pessoas vão te ver. Ela sempre sofreu muito. Eu acredito que ela tenha sofrido muito, porque ela tinha esse receio de como a família ia me ver em relação à transexualidade. Só que engraçado que eu bloqueei isso, porque o meu objetivo era alcançar o que eu queria, não o que os outros pensavam. Então talvez foi por isso que eu consegui tudo o que eu consegui, fisicamente e psicologicamente, hoje em dia, da forma que eu vejo as coisas, por ter determinação do que eu queria e não se importar com a opinião dos outros. Mas eu ouvi muita fofoca, ouvi muitos comentários maldosos, sabe? Você acha uma pessoa chegar e falar que foi melhor meu pai ter sido assassinado do que me ver como uma transexual, sendo sabendo que o meu pai já tinha essa discernição desde aquela época? Porque vocês lembram no episódio que eu comentei que meu pai falou que não era pra minha mãe me bater, porque eu sempre fui muito afeminada, né?
que não era para mim me bater, que nos últimos tempos quem iria cuidar da minha mãe seria eu, ele podia ter colocado meu irmão. Ele não colocou meu irmão, porque ele sabia que eu ia sempre estar do lado dela, que eu tinha uma ligação muito forte com ela. Então, esse episódio, hoje tudo tem explicação, né? Hoje a gente chega à conclusão que ele tentou passar uma mensagem para minha mãe, que ele sempre me viu diferente, desde criança, porque eu sempre fui diferente, né? Só não via quem não queria, né? Minha mãe me batia muito, porque, né, eu sempre fui muito afeminada. Eu pegava aquelas canetinhas do cor, passava na unha, ia pra escola, chegava lá, sofria bullying, sofria discriminação, os meninos me batiam, me chamavam de mariquinha, me chamavam de mulherzinha. E a gente se sentia ofendido. Hoje em dia, as pessoas de mulherzinha eu vou amar, tal. E naquela época a gente se sentia ofendida, porque até então era num tom pejorativo, né? Que eles falavam mulherzinha, viadinho, né? A gente falava, meu Deus, hoje em dia. Então foi muito complicado esse início, sabe? Agora sim, hoje se eu falar pra vocês dessa turma toda, eu falo com pouquíssimas pessoas da minha família, na realidade. Pouca, 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 pouca. Eu acho que são duas, no máximo, duas primas. Eu tenho muitas primas. Primos eu não falo com nenhum, ou falo com um que foi adotado. Esse eu falo de vez em quando ainda, que é um primo que foi adotado. Com tias, hoje a gente fala o mínimo possível. Não tenho muito contatos com tias, com parentes, porque também não faço questão, vivo a minha vida aqui no meu cantinho. A única pessoa que eu falo todos os dias é com a minha mãe, porque eu acho que família é mãe e pai. O resto é agregado. Isso sempre falei nos meus vídeos. Mas eu acredito que tenha sido muito difícil para ela também. Eu entendo que para as mães e para os pais é muito difícil. O processo da mudança de roupa, eu decidi. Eu lembro que eu vi um comentário da Carol Marra, que ela fez esse processo da desfazer das coisas masculinas, e daí eu falei, eu tenho que desfazer de tudo que é masculino. Eu peguei todas as minhas roupas, coloquei numa mala, separei tudo e comecei a montar o meu guarda-roupa feminino, com poucas coisas, né? Porque eu não tinha condições de comprar tudo. Eu lembro que a primeira blusinha feminina foi a minha mãe que comprou, bem bonitinha, uma blusinha de listrinha branca, com a manguinha de fora, com o ombro de fora. E por incrível que pareça, a primeira blusinha foi ela que deu. E depois eu fui comprando muitas coisas já, né? Eu usava tanto, 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 tanto que acabou desgastando. E agora que eu tô começando a comprar coisas novas, comprei bastante coisas novas de roupa feminina. E hoje eu não uso calça jeans, muito difícil. Hoje eu só uso vestido. A não ser que, quando eu trabalhava na loja, eu ia muito de vestido, porque ele não fazia questão que a gente usava uniforme, mas eu ia muito de calça também no frio. E no verão eu ia de vestido trabalhar. Então tem toda essa questão de desfazer, né, tudo que se lembra do masculino. Então isso foi um pouco dolorido, eu acho que tanto para ela como para mim também foi, porque tinha muitas coisas ali que eu sempre amei, né? Mas acabei desfazendo. Eu achava que aquilo para mim seria necessário e foi necessário, porque é importante você desfazer das coisas que te remetem ao passado. Então, teve um amigo meu que foi privilegiado, porque eu tinha muitas roupas de marca, tinha muitas calças lindas, calça jeans masculinas, mas muito bonitas, roupas, tênis, sapatos, jaquetas masculinas. Então, eu dei tudo para esse meu amigo. Foi para um amigo só que eu dei. Ele saiu com a mala de rodinha aqui de casa, super feliz. Até hoje ele deve usar essas roupas. E então foi esse processo assim que eu falo que as pessoas acham que tudo foi fácil, mas não é, gente. Hoje eu não tenho um contato de convivência com família. O único contato de família que eu tenho é com a minha mãe, para vocês ficarem cientes disso, que é normal as famílias se afastarem, que é normal, não é que é normal, é natural eles fazerem isso com você. Então, assim, só que hoje em dia ninguém fala nada, assim, questão de me criticar. Eu sei que pelas costas eles falam, mas na minha frente nunca ninguém teve a ousadia de falar de frente. A única que tentou se arrependeu até hoje, que eu acredito que ela tenha se arrependido, porque eu fui na artéria dela e verbalmente eu acabei ferindo muito ela, né?
Mas enfim, foi o único caso assim que eu me lembre de ter retorno do que ela falou, de eu ter reagido ao posicionamento dela transfóbico. Então eu acho que hoje em dia as pessoas não falam mais, eu não vou atrás para saber o que acham, o que deixam de achar. Então eu, não- eu fico preocupada com meninas que ficam presas ainda a pensamentos, ai, a minha família não deixa eu usar isso, minha família não deixa eu usar aquilo. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. A partir do momento que você se identifica como transexual, a partir do momento que você se vê como transexual, ninguém tem o direito de dizer nada pra você. E se falarem alguma coisa, você tem que ir na artéria da pessoa. Porque não é ela que, que passou o que você passou, não é ela que está sentindo o que você sente. Então as pessoas, por mais que seja pai, mãe, filho, Espírito Santo também, não têm o direito de querer mudar isso em você. E outra, a partir do momento que você cria uma maioridade, acabou isso, querida. Então, assim, nesse ponto de vista de decisões, de tomar atitudes, eu sempre fui muito corajosa. Eu nunca perguntei se eu deveria ou não. Eu só notificava. Falei, ó, a partir de hoje eu vou desfazer de todas as minhas roupas masculinas e vou começar a comprar coisas femininas. Então foi uma mudança rápida nesse processo do gay para transexual, foi uma coisa ligeira. Porque eu sabia o que eu era e eu não queria perder tempo porque eu já estava atrasada, né? Então foi algo que me marcou bastante esse processo. E sim, recebi muita discriminação da família. Muitas pessoas não me aceitavam do jeito que eu sou. Até hoje provavelmente não aceita, mas liguei o botãozinho do foda-se e não pergunto, não peço opinião e se dane. E não frequento mais, tá? Casa de família eu não frequento, nunca mais fui em casa de tias, de avós, de ninguém. Eu me afastei de todo mundo. O único contato que eu tenho é com uma ou duas primas, mas elas moram aqui em Curitiba. Outra mora lá no norte, mas é mais pro WhatsApp, a gente não tem contato pessoalmente. Mas o restante eu me afastei de todo mundo, porque se for necessário se afastar de todo mundo, se afaste, porque não se sinta presa à família, porque a família não a família tem a vida dela, a tia, o tio tem a vida deles. Agora, quem sabe da sua vida é você, quem vive a sua vida é você. Então você tem que correr atrás do que você se sente bem e o resto que se foda. É assim que a vida funciona para uma transexual. Muitos que se diziam amigos se afastou, sim, isso é fato. Muitas amizades que não era, até foi bom que sumiu, porque você consegue separar o joio do trigo. Com o passar do tempo, você consegue ver, ah, esse é amigo, essa é amiga, essa não foi, essa não é. Porque a gente percebe que a gente não é burra, a gente se finge de burra. Quando as pessoas começam a se distanciar da gente por esse motivo, a gente com o tempo a gente vai observando, certo? Porque ninguém é burra, a gente só finge. Então eu nunca deixei ninguém dizer o que eu devia fazer ou não fazer. A pessoa até podia dar opinião, agora se eu fosse levar em consideração o que ela falou, tinha um abismo ali entre ouvir a opinião dela e seguir o que ela falou. Não, eu sempre fiz o que eu quis. Eu sempre faço o que eu quero e dane-se o mundo. Se for preciso eu sair no tapa, na cara com a pessoa que tentar vir falar alguma merda pra mim, eu digo em relação à família, vai ter atraque. Não se preocupe. Vai ter atraque dos feios mas graças a Deus nunca chegou a esse ponto, né? Só verbalmente, que eu tive que colocar algumas pessoas no lugar que elas mereciam. E eu não poupo nem um pouco para precisar colocar você no teu lugar. Eu não poupo comentários, eu não poupo em te machucar. Eu vou na tua ferida e mexo assim para que você sinta a dor que eu sinto a partir do momento que eu sou atacada.
Isso inclui no meio de amizade também, de convívio no dia a dia. Eu sempre tô armada. Armada no sentido de respostas, né? Não de arma de fogo, essas coisas. O que você falou, você vai ter uma resposta. E o meu raciocínio é muito rápido, eu não demoro para raciocinar. Enquanto você está completando a frase, eu já tenho a resposta para te dar. E geralmente a resposta é bem dolorida, porque eu pego aonde te machuca. Tá entendendo? Então, graças a Deus, hoje em dia eu vivo de boa com a minha mãe, né? E o resto é quando eu encontro, que são raríssimas vezes que eu tive um encontro com algumas pessoas da família, é cordialmente assim, oi, tudo bem, tal, de boa, sem muita intimidade. Mas eu acredito que hoje em dia algumas pessoas se arrependem de ter falado, de ter falado essas merdas, e porque chegou até o ouvido dessas pessoas que eu sabia que elas tinham falado isso. E. Mas assim, não tenho ódio, não tenho raiva, não guardo rancor dessas pessoas. Só que, tipo assim, eu não tenho contato. Não tenho contato, gente. Não tenho vontade de conviver. Vocês estão me entendendo? Eu acho que não é necessário eu conviver com essas pessoas. Uma que vai lembrar um passado meu que eu não gosto muito, e outra que vai ter a confusão, o problema de me chamar pelo que eu sou hoje em dia. Sempre vai ter aquela coisa de, eu acostumei com você de te chamar assim desde criança. Você sabe que isso não funciona, mas infelizmente daí vai ser uma briga atrás. Então eu vou lá pra brigar. Então é melhor não ir, melhor ficar cada um no seu canto. E a vida das transexuais, de travestis, geralmente são vidas solitárias nesse sentido também. Elas não têm tanto vínculo com família, eu ligo família de sangue, né? Você acaba criando outros vínculos com outras pessoas, você acaba criando vínculo com pessoas que não pegaram talvez o seu passado, que não, ou pegaram, mas levaram de boa, entendeu? Então esse tipo de gente a gente consegue conviver. Agora o povo que não consegue, não faz questão de conviver com você, você se afasta. Isso inclui trabalho, isso inclui amizade, isso inclui família, inclui tudo. Graças a Deus, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu tive o privilégio de ter uma mãe maravilhosa. Meu pai eu perdi muito cedo, como você já sabe, né? Numa questão traumática. Mas a minha mãe, graças a Deus, ela sempre supriu tudo afetivamente. é, Entendeu? Eu acho que a minha mãe, assim, foi. Nesse sentido, eu não tenho o que dizer nada para ela. Eu sei que para ela também não foi fácil, porque eles não tentavam me atingir, mas mexia com ela, entendeu? Eles questionavam ela, como é que ela aceitou, por que que ela aceitou, como é que ela aceitou tão fácil assim ter uma filha transexual. Daí, depois de um tempo, ela começou a reagir, ela começou a responder essas pessoas como deveria. Só que na minha frente nunca ninguém comentou nada. É isso que eu esperava, que viesse algum comentário, mas nunca veio. Eu só ficava sabendo. Só que daí eu mandava recado, né? Às vezes eu mandava recado, às vezes eu dava uma indireta, né? E tem algumas pessoas, parentes, que são inscritos no meu canal, que vê os meus vídeos, mesmo dizendo que não, mas vê. Então a gente sabe que o YouTube é uma carta aberta, né? O YouTube, qualquer pessoa pode te ver. E você acha que esse povo não tem curiosidade de ver sobre a minha vida? O que, que eu tô fazendo? O que, que eu estou falando? O que, que essa louca tá falando? Então é sobre isso, entendeu? Mas enfim, só vim aqui dar esse relato rápido sobre essa questão, porque eu sempre falo demais. Quando eu vou ver, já tá 40 minutos, meus vídeos é tudo comprido, ninguém consegue concluir nada. Então, assim, hoje em dia eu vivo só, tenho contato com a minha mãe, mas em questão de família, é muito pouco, falo com muita pouca gente mesmo. E de se ver raramente, raramente. Entendeu? Para evitar esse tipo de atrito, para evitar esse tipo de briga, porque vai acontecer e eu não acho legal você ficar brigando com as pessoas, por mais que você esteja certa. Se não tá batendo a coisa, se afaste. Mas ninguém tem o direito de apontar o dedo para você. Fique ciente disso.
Ninguém tem o direito, porque daí você, igual nesse caso, eu acabo descobrindo. Eu faço uma pesquisa sobre a vida da pessoa para saber aonde que ela pisou nos ovos, entendeu? Daí eu vou lá e lembro, lembra? Você falou de mim aquela vez, mas você fez isso, eu peguei você fazendo isso, eu vi você fazendo isso. Então eu sei de todo mundo, sei coisas de todo mundo. Então o povo tem muito medo de falar alguma coisa pra mim, porque eu vou entrar com atraque feio e vai ficar feio pra eles. Porque eu me assumi. E tem muita gente na família que não se assume, que eu sei. Né? E eu não tenho direito de tirar ninguém do armário, eu não tenho direito de falar, né? Mas se me futucar, eu vou responder. Então aí mora o medo, entendeu? Procura saber as coisas sobre os podres da família, que você sempre vai ter uma carta na manga que você pode usar. Vingativa? Talvez. Precavida, né? Meus amores, um beijo, um pouquinho mais nessa questão dessa mudança da gay para transexual. Hoje minha mãe tira de letra, só que a minha mãe ela é mais nervosa que eu. Quando ela vê que tem uma pessoa muito me olhando, ela fica nervosa, ela quer sair no atraque, fala, não mãe, calma, é assim mesmo. Eles olham porque eu sou bonita, não tenho culpa. Mas é engraçado, hoje em dia eu e minha mãe a gente ri muito sobre esses assuntos, né, do passado. Mas eu sempre tô falando alguma coisinha aqui pra vocês vão acompanhando os vídeos aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um pouquinho sobre a minha vida. E é isso, meus amores. Vivam a vida de vocês. Aperte o botãozinho do foda-se. E siga a sua vida. Siga a sua meta. Crie uma meta para a tua vida e sai passando por cima de quem for preciso para você alcançar o que você quer. Beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo. Sem maquiagem com cara de dragão.